Encontro de Catequese Pentecostes. Olá, tudo bem? Aqui vou deixar meu roteiro completo sobre como eu falo sobre Pentecostes no Encontro de Catequese e espero que seja tão especial assim como foi o nosso aqui. O objetivo desse encontro é levar os catequizandos a compreender o Pentecostes como o nascimento da igreja e a importância do Espírito Santo em nossas vidas, despertando neles o desejo de viver sob sua ação. Eu vou te levar agora para uma viagem no tempo. Aí eu te pergunto, você topa? Vamos para o exato momento do Pentecostes. Mas, antes do Pentecostes, teve o silêncio do medo. Os amigos de Jesus estavam perdidos. Aquele que eles amavam tinha morrido numa cruz. Depois, ressuscitou e apareceu para eles. Foi muito lindo, mas logo depois, subiu ao céu. E agora? Então fechem os olhos. Vai começar a nossa viagem no tempo. Você está em Jerusalém, um lugar quente, cheio de gente diferente. Ruas de pedra e o cheiro de pão assando no ar. Quentinho, você está lá. Você está descalço, com sua túnica, sente a poeira no chão e escuta o barulho dos passos. Pessoas falando em vários idiomas. Hebraico, inglês, espanhol, português. Todas as línguas. Parece uma feira, uma festa. E de fato é. É a festa de Pentecostes. É uma festa judaica muito conhecida. Mas hoje, algo totalmente inacreditável vai acontecer. Agora, presta atenção. Presta atenção. Agora você entra numa casa simples, com janelas fechadas, e vê 12 homens sentados ali. Estão com medo, sussurram, estão trancados. Quem são eles? Eles são os apóstolos, amigos de Jesus. Estão assustados. Jesus tinha subido ao céu e prometido que mandaria um presente, uma força. Mas ninguém sabia quando ou como isso viria. Você se senta no chão, pertinho da parede, e observa em silêncio. A sala cheira a azeite e pão, mas os apóstolos, de repente, um vento forte sopra dentro da casa, mas as janelas estão fechadas. Foi como um terremoto invisível. Um som vindo do céu, como um vento forte e impetuoso, invadiu a casa. Mas não movia cortinas, não derrubava objetos. Ele mexia corações e então, fogo. Línguas de fogo desceram do céu e pousaram sobre cada um deles. Mas não era um fogo comum, não. Era fogo divino, era a presença viva de Deus, agindo, falando, se espalhando por dentro. Sabe quem era? Era o Espírito Santo. Algo muda dentro deles, algo muda dentro de você, que está lá presenciando tudo isso. Eles começaram a falar em línguas que nunca aprenderam. Eles sorriam, choravam, caíam de joelhos, louvavam a Deus em idiomas diferentes. Era como se o próprio céu estivesse explodindo de alegria dentro deles. Depois do Pentecostes, a igreja nasceu. Pedro, o mesmo que negou Jesus 3 vezes, saiu para fora e com voz firme, sem medo, gritou às multidões: Jesus está vivo e o Espírito Santo que prometeu, ele nos deu. Imagina isso. Cada pessoa de idioma diferente entende o que Pedro disse, como se Pedro estivesse falando direto com o coração de cada um. Você sente o coração queimar, arder. Você sente uma vontade de chorar, de sorrir. Você sente vontade de correr e gritar que Jesus está vivo. E é o Espírito Santo, ele chegou. E não é só vento, não é só fogo. É a presença de Deus que entra para dentro da gente e muda tudo. Você se levanta, olha para suas mãos. Olhe para suas mãos agora mesmo. Elas estão quentes. Seu coração está acelerado. Você não está mais com medo. Você quer sair pela rua e contar para todo mundo que Jesus é real e que ele está vivo. Neste dia, 3.000 pessoas se converteram naquele momento. A igreja nasceu ali, não num templo, mas num fogo interior, numa coragem celestial, numa explosão de amor de Deus dentro de pessoas comuns, assim como eu e você. Mas e hoje? Como viver uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo? Você não precisa ver línguas de fogo, não precisa ouvir trovões, mas se você fechar os olhos com fé, feche seus olhos agora com fé, abra o coração de verdade, respira fundo e diz com a alma: vem, Espírito Santo. Então prepare-se, porque o mesmo Espírito Santo que desceu naquele dia é o mesmo que pode tocar o seu coração agora mesmo, nesse momento. Isso não é uma lenda, não é uma promessa. Isso é real, isso é sobrenatural. Agora, feche os olhos e repita com fé. Fechou os seus olhos? Feche os seus olhos, respire fundo. Espírito Santo, eu não te vejo, mas eu sei que o Senhor está aqui. Desce sobre mim como naquele dia, queima o medo, como naquele dia. Sopra coragem, acende em mim o teu amor. Eu quero ser igreja viva. Venha, Espírito Santo, eu sou todo teu. Amém. Depois do Pentecostes, os discípulos foram para onde?
Eles foram para todo mundo. Depois de Pentecostes, os discípulos não ficaram mais escondidos. Eles se espalharam para anunciar Jesus por toda parte. Aqui estão alguns exemplos. Pedro ficou em Jerusalém, depois foi para Roma, que é onde veio a falecer. João foi para a Ásia Menor, região da Turquia. Tomé foi até a Índia. Tiago, filho de Zebedeu, evangelizou a Espanha. Eles viajaram, pregaram, batizaram, fundaram comunidades e muitos deles deram a vida por Jesus, com coragem que só o Espírito Santo poderia dar. Ok, quando é o Pentecostes? Pentecostes é celebrado 50 dias depois da Páscoa, sempre cai num domingo, e marca o fim do tempo pascal na liturgia da igreja. Alguém sabe dizer por que o Pentecostes é tão importante para nós cristãos? Bom, porque é o nascimento da igreja, é o dia em que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, transformando homens medrosos em corajosos anunciadores da fé. Sem Pentecostes, o evangelho não teria sido espalhado como foi. E é como se naquele dia a luz da ressurreição de Jesus estivesse acesa nos corações humanos para nunca mais se apagar. E outra pergunta, já existia o Pentecostes antes do Espírito Santo vir? Sim, o Pentecostes era uma festa judaica antiga, chamada Festa das Semanas. Era celebrada 50 dias depois da Páscoa judaica em agradecimento pela colheita. Também lembrava o dia em que Deus deu os 10 mandamentos a Moisés no Monte Sinai. Por isso havia muitos judeus de várias partes do mundo em Jerusalém naquele dia, e todos ouviram os apóstolos falando em suas línguas. Mas não foi por acaso. Deus escolheu aquele momento e aquele público para começar algo novo e eterno. Você conseguiu vivenciar esse momento, esse encontro sobre Pentecostes? Você conseguiu imaginar lá, vendo os 12 apóstolos escondidos, com medo, e de repente, fogos sobre suas cabeças? Vocês conseguiram sentir o arder do Espírito Santo? Gente, o encontro sobre Pentecostes é basicamente isso. Uma narrativa super envolvente, onde você consegue despertar o imaginário, tornar o encontro ainda mais vivo. E no encontro também existem questões norteadoras, existe oração inicial, acolhida, oração final, e também tem um quiz completo. E esse encontro que eu consegui passar aqui para vocês, ele está disponível nos nossos materiais de catequese. Exatamente esse que eu falei, se você quiser ter acesso, está no primeiro link aqui nos comentários. E é isso, pessoal. Se você gostou desse encontro, deixa seu curtir aqui, deixa seu comentário pedindo qual encontro você quer que a gente poste aqui para vocês. Espero que esse encontro sirva, te ajude de alguma forma. Curta, compartilhe e comenta qual é o próximo encontro ou dinâmica que você quer aqui no nosso canal.